Oi? Mas eu falei tomara que ele não me faça mal. Eu nem ouvi isso. Eu só ouvi você falando todo. E a carinha no vídeo dele mostrar onde você estava ocupado. Ele tem a carinha no vídeo da Aurinus. A Gisele e o marido. Qual Gisele? O Álvaro. Ah, é? Ela e o Álvaro, tá no vídeo do papel, da Aurinus. Qual o vídeo? Lembra a palestra que eu assisti? O professor do Achando que foi convidado. Todo dia ficava no Zoom. Aí eu disse, tem um monte de gente na tela, que não sei o que é a professora dos lugares de valor. E quem apareceu? Se ela deu boa noite, aí apareceu na coisa. Era o marido. Fala, professor, boa noite. Fala, Bruno, tranquilo? Tô indo, professor. Ontem eu não apareci na aula, porque depois da prova do professor Garcês eu tive que correr pro trabalho para resolver os negócios. Eu tô meio apegado aqui também, mas tô aqui. Hoje eu vou conseguir ver a aula. Show de bola, Bruno. Só aguardar a turma aí a gente já começa, então. Beleza. Valeu. Boa noite, Ana. Tudo bem? Tudo ótimo, professor. Só aguardando a turma aí para começarmos, ok? Bem.
Vou dar um susto neles. Coloquei aqui, pessoal, já on e já com atividade para nota. Agora eles entram rapidinho. Presta atenção, professor. Quer ver? Ó, um já veio, ó. Já vou admitir uma. Ó, mais 2. Não falei? Mais uma. Agora vou só autorizando aqui a entrada. Aqueles que estavam em sala que já sabem o que é para fazer para a nota, fiquem em silêncio, por favor, tá? Bruno. Professor, se isso for pegadinha, eu vim correndo desesperada, tá? Eu fiquei tipo, ai meu Deus, só foi 5 minutos. Como ele falou coisa pra nota já em 5 minutos? Professor, isso aqui, É muito simples, é muito simples. Tem que ter uma tolerância. É tipo consulta médica. Uma tolerância, professor. Fiquei assustada. Eu sei. Eu falei pro Bruno e pra Ana Beatriz, eu falei, quer ver, eu vou colocar atividade para nota aqui, que já começou, todo mundo vai vir agora. Dito e feito, ó, tá vendo? Olha como vocês são usurpadores. Desesperada, professora, eu fiquei, mas já começou as próximas notas? Acabei de receber a minha. Ai. Vocês viram lá, né? Já coloquei a nota de todos, né? Sim. Tranquilos. Daqui a pouco vocês têm prova com o professor Nardi, não é isso? Isso, professor. Boa noite a todos aí. Eu tive que fazer essa brincadeira com vocês de atividade para nota para ver se a galera vinha em peso e deu certo, né? Como vocês são, viu? Só funciona mesmo na pressão. Só na pressão. Turma, só mais 2 minutos para ver se entra mais gente aqui. Eu gostaria de saber, eu tenho aqui uma relação das faltas e tem algumas pessoas que já, pelo que eu entendi aqui, já não vem mais. A Gabriela é uma delas, né? A Rafaela. A Carla andou faltando bastante, eu não sei se ela pretende ou não, qual é o problema, tá? A Aline também. Alice Cristina, vocês sabem dessas pessoas, não? Isso, Rafaela. Rafaela, deixa eu ver quantas faltas você tem, Rafaela. Ó, em março, só em março, eu tenho 5 dias que você faltou, Rafaela, pelo meu controle. Muito cuidado. Professor, até quantas faltas pode ter? São 25%, Bruno. Soma a quantidade, até 25% você pode. Entendi. Rafaela, então depois eu converso com você no WhatsApp e te mostro. Eu dou print na tela, tá? Eu dou print na tela e te mostro, às vezes aqui que eu não consegui, pelo menos no print, que eu pego todo mundo, né? Não consegui perceber você em algumas datas aí, Rafaela. Mas aí a gente conversa e eu vejo se você conseguir aí mostrar para mim que tá tudo certo, pelo menos uma ou duas aí dá pra gente. Eu não acredito que eu tenha errado em 5, ok? Boa noite, Natália. Pessoal, e a Alice? No problem, Natália. E a Alice, alguém sabe dela? Alguém a conhece? Alice Cristina. Conhecer sim, prof. Mas Ela. eu não sei por que ela tá faltando.
Tá, eu tenho ela aqui com... Deixa eu ver aqui, quer ver? 18 faltas até agora. Desde fevereiro, 2 em fevereiro e o restante todinho de março ela não veio. Depois perguntem, por favor, se está tudo bem. De repente pode ter passado por algum momento difícil, por favor. E me avisem aqui, por favor. Opa, boa noite, professor. Boa noite, Carlos. Então eu tenho esse pessoal. Eu tenho a Carla também, que falta bastante. Alguém sabe dela e o porquê, não? Ela está em aula já? Não, acho que não, né? Não, ela ainda não está em aula. A Gabriela, que parece que ela trancou, né? Gabriela Michelotto. Pamela. Também muita falta da Pamela. E a Rafaela eu já conversei. Enzo. 8 faltas por enquanto, Enzo. Eu não sei se ele está aí. E o Miura também, o Alexandre. Por enquanto, 8. Mas também são outros 2 aí que eu me preocupo. Bom, pessoal. Tá, deixa eu ver aqui, Vitória. É isso, Vitória. Uma única falta, ok? Uma única falta. Para mim também, não é, professor? Uma falta só, não é? Deixa eu ver, Ana Beatriz. Isso, Ana Beatriz. Tá bom. Obrigada. Nada. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos entrar num conteúdo novo. Vamos falar hoje sobre riscos e ciclo de vida da estratégia internacional, tá? Vamos falar sobre riscos e ciclo de vida. Estou dando um tempinho aqui ainda, para ver se a turma, o restante aí aparece. Vocês acreditam que eles não estejam aparecendo porque depois tem prova, alguma coisa nesse sentido ou não? Eu vou ver aqui então, Rafaela, a Carla. 10 faltas, Rafaela. Avise-a, por favor. Eu tenho o controle aqui com 10 faltas da Carla. Ok também. Ok. Pessoal, vamos lá então falar sobre gestão de risco, né? Da estratégia internacional, ou pelo menos uma análise, né? Vocês vão perceber aí que existem alguns riscos importantes. O que é bom falar de cara? Risco geralmente é um número, tá? Risco geralmente é um número, ou seja, você consegue prever risco. E quando você consegue prever, você pode mitigar o risco, que é reduzir o impacto. Dá uma olhada nessa formulinha. Dê uma olhada nessa formulinha de gestão de risco, tá? Quando você está pensando em risco corporativo, existe aí um passo a passo para você fazer ou tentar aí reduzir o impacto desse risco dentro da organização. Primeiro deles, identificar. Tá? Você precisa identificar qual é o risco que a empresa pode estar ali no caminhar dela correndo. Pode ser risco de fornecedor, pode ser risco de concorrente, risco de cliente, ok? E aí, depois que você identificou, você vai medir, mensurar, tá? De que forma esse risco vai impactar a organização. Parênteses aqui. Lembro e vou bater nesta frase de novo, novamente. Só se gerencia se mensura.
Se você medir, você consegue gerenciar. Tudo bem? Só se gerencia se mensura. Então, mensurar, que é medir aqui, tá? Você vai medir de que forma esse risco impacta a organização. E aí você vai mitigar, reduzir o impacto do risco dentro da empresa. Mitigar. E como não existe nada, volto a dizer, não existe nada sem risco no mundo, administrar risco residual. Anotem essa formulinha que ela é imprescindível. Boa noite, Júlia. Ok? Identificar, mensurar, mitigar e administrar risco residual. E já conversamos que o pior cenário para uma organização e até para um país é a incerteza, né? O risco você consegue identificar, a incerteza não. Anotem, por favor, esse passo a passo de risco corporativo. No problem, Carla. Anotaram, turma? Guardem isso com vocês, ok? Então, quando vocês perceberem, analisarem, você precisa identificar o risco, medir o risco, diminuir a capacidade de ele fazer mal e aí administrar o que sobrou. Essa é a ideia. Tudo bem? Com esta ideia colocada, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Só abrir aqui o slide, um minuto. Estão vendo o slide? Sim, professor. Sim. Então vamos lá. Gestão estratégica internacional, então vamos falar sobre riscos da estratégia internacional e o ciclo de vida aí da estratégia, ok? Ok, Tainá? De várias maneiras, os consumidores de todo mundo estão aí tornando cada vez mais parecidos, transcender as fronteiras nacionais. Não só os consumidores, tá? Os produtos também. Lembra que nós já falamos que os produtos hoje eles estão comoditizados. Lembram disso? Que os produtos hoje estão comoditizados, muito parecidos. Logo, os clientes também buscam aquele tipo de produto comoditizados. Então, se você pensar bem, os clientes eles estão buscando quase o mesmo tipo de produto. Com esta ideia colocada, apesar disso, os consumidores comuns, aqueles de diferentes países ao redor do mundo, têm suas características nacionais. Exemplo que todos os professores falam, o que você não pode vender para a Índia mesmo, turma? O que todos os professores falam? Carne? Carne de vaca, tá? Então, essa é uma noção importante e cultural.
tá? Então você precisa analisar isso também. Professor, uma coisa interessante também que eu passei na minha empresa esses dias, Fale. a gente sofreu dificuldade em fazer uma importação de flores, acho que era flores, alguma coisa assim. Só que não tinha container reefer disponível, porque lá não tinha uma quantidade boa de container reefer, porque eles não importam carne, né? E a gente teve uma dificuldade bacana não, né? A gente teve uma grande dificuldade de encontrar o container reefer para exportar a commodity que a gente queria por conta disso, porque lá não tinha uma disponibilidade boa como nos outros De países. container reefer. Por isso que muitos... e o que é importante, bem falado, Marcela. Marcela, seu grupo qual é mesmo? Grupo 3. Obrigado por agregar aqui. Se vocês tiverem aí alguma informação profissional que possa agregar, podem trazer, tá? Obrigado, Marcela. O que é importante falar do container reefer, né? Ele é imprescindível em diversos pontos aí, tá? Geralmente, para que o fluxo do container reefer ele gire igual, por exemplo, um container dry, você pode tentar, volto a dizer, tentar trabalhar com container reefer desligado. Aí o teu frete acaba sendo mais barato, tá? Vocês podem pensar nisso aí. Professor, eu vou fazer uma cotação FOB e eu preciso tentar reduzir o meu custo. Converse com o agente de carga, vê se ele não tem, da origem para cá, vê se ele não tem um container reefer, que geralmente gira em torno aí de, sei lá, de uns 10% mais barato o custo do frete. Porque a ideia é fazer com que o reefer também se desloque e fique em diversos pontos aí. Tudo bem? Seguindo. Vocês entenderam, turma? Eu falei, está tudo bem, todo mundo ficou quieto, me olhando. Tá tranquilos? Sim, professor. Sim, tranquilo. Show. Então temos aí, para lançar novos produtos ou desenvolver mercados existentes, é preciso analisar informações econômicas, principalmente macroeconômicas, tá? Quando eu falo em macroeconomia, me remete à aula de ontem, quando eu falei do petróleo, da Selic, da inflação e da Selic. São questões importantes, ok? Para todos, principalmente quando você quer exportar ou importar de algum lugar. Questões demográficas, culturais. Então você precisa analisar se é uma exportação, o seu destino. A partir do momento que você escolheu um destino, você precisa analisar, fazer uma pesquisa de mercado. Talvez a SECOM, uma SECOM, pode ajudar aí o exportador, ok? Que é uma Secretaria de Comércio ligado ao Ministério das Relações Exteriores. Basta contatar uma SECOM aí, tem mais de 50 SECOMs no mundo todo. Você contata uma SECOM e ela pode te auxiliar nesse processo de abertura mercadológica. 2 minutos para vocês analisarem esse slide e copiarem as partes principais, ok? Quando eu puder seguir, me avisem aqui, por favor.
No problem, Beatriz. Estou aguardando. No problem. Quando eu puder, me avisem, por favor. Sem pressa, ok? Leia, entenda, copie, ok? Quando eu puder, me avisem, please. Mim já pode, professor. Alguém copiando? Eu também já acabei. Obrigado. Pode ir para mim também, professor. Obrigado. Vamos lá, então. Seguindo. Resultado da competição internacional. Primeiro de tudo, pergunto para vocês. Toda empresa precisa ser? Vou refazer a pergunta. Competitiva? Quase isso. Lucrativa, Quando- professor. Acho que na segunda aba. Sustentavelmente econômica? Não entendi, desculpa. Sustentavelmente econômica? Quase isso, mas se ninguém falar melhor, eu vou ficar com essa informação da Letícia. Economicamente viável, professor. Isso, economicamente viável. Quem falou? Luiz Henrique. Não entendi quem falou. Luiz Henrique. Henrique, qual é seu grupo, Henrique? É o Luiz Henrique do Grupo 1, professor. Grupo 1, obrigado, Luiz Henrique. E eu vi que a Stephanie colocou também. Stephanie, qual é seu grupo? Alguém sabe? Grupo 1 também? Então já está valendo o ponto ali, tá? Não vou colocar dois com a mesma resposta. Então, para ela ser economicamente viável, ela precisa ter receita bem maior ou no limite da minha taxa mínima de atração, maior do que os gastos. Concordam com isso? Que a minha receita tem que ser maior que os gastos? No mínimo, pelo tamanho da minha TMA. Concordam com isso? Sim, para poder ter lucro, né? Exatamente. Então, a TMA é a taxa mínima de atração. É o tal do markup, tá? Muitos empresários aí gostam de falar em markup, que é o retorno, né? Então, com esta ideia na mente, que a empresa precisa ser economicamente viável, as empresas que expandem as vendas dos seus produtos para regiões e países de diferentes áreas e mercados. Primeiro, vem as receitas aumentadas. Ora, receita aumentada é uma grande possibilidade de atingir a TMA ou maior do que a TMA. Ou seja, eu posso estar tornando a minha empresa economicamente viável. Podem obter lucros mais elevados. Está aqui. Alcançar economias de escala. Opa. O que é economia de escala, turma? Please, o que é economia de escala? Professor, seria grande produção e o preço do produto se estabiliza ou cai? Não é o preço, é o custo. Mas é isso mesmo. Quem falou? Jorge, Grupo 1. Obrigado, Jorge. Seria meio que um custo baixo da produção, não é? Tentar diminuir ao máximo. Perfeito. Economia de escala. Por que você tem economia de escala?
Porque você já tem, teoricamente, a sua produção nacional voltada ao mercado nacional. Quando você joga lá para fora também, você aumenta a sua produção. O teu custo fixo permanece. Se teu custo fixo permanecer, você está diluindo esse custo fixo, tornando o custo do seu produto menor. De experiência, quanto mais você faz alguma coisa, mais especialista você se torna. Acreditem, quanto mais você exporta, mais especialista você acaba se tornando. Tuas chances de erros diminuem. Experiência. Vantagens de localização, dependendo de onde você esteja e o teu mercado esteja, de repente você tem uma vantagem de localização. Ou até colocar uma filial no país de destino. Parênteses aqui. Em determinada aula, nós falamos exatamente sobre esse elemento importante de localização, que faz parte aí das 3 importantes decisões. Localização, qual que é o segundo? Transporte? Transporte, obrigado, Marcela. E? Estoque? Estoque. Obrigado, Marcela. Exatamente aí, isso. Localização, transporte e estoque. Marcela, qual que é o seu grupo? É o grupo 4, professor. Obrigado. Então, localização geralmente é o principal, impacta nos outros 2. Então, quando você está perto do seu mercado, a vantagens de localização, você diminui custo com transporte, diminui custos com estoques. Maior dimensão de mercado, tá claro isso, né? Você tinha só o mercado interno, expandiu, e oportunidades. Tá? Oportunidades para estabilizar resultados financeiros, ou seja, tornar a empresa economicamente viável. Expansão internacional, novos mercados. Professor, eu não, nem lembro se foi o senhor que falou isso pra gente ou se foi o Garcês, mas que na China eles têm indústrias próximos dos terminais, não é? Para poder diminuir o custo do transporte. A gente chama de porto indústria. Eu falei também, mas Isso o Garcês mesmo. pode ter falado também. Isso se chama porto indústria. Tá? Exatamente essa é a ideia. Está do lado já do porto para poder exportar. E tem mais. Abaixa muito mais o custo, né? Exato. O Japão, olha o Japão. O Japão tem um navio indústria, em que o produto vai sendo montado enquanto o transit time do navio. Olha que beleza isso. Show de bola, E sensacional. aí abaixa mais ainda, né? Lógico. Pensa, está sendo montado lá dentro do navio. Até chegar no destino, é só descer o produto final. Eles entregam a matéria-prima na mão do navio indústria, vai montando até chegar no destino final. Isso é fantástico, fantástico. Tempo é dinheiro, né, professor? Sem dúvida nenhuma. Estamos longe. Estamos muito longe disso. Muito, extremamente longe, concordo com vocês. Eu só tirei aqui porque alguém pediu para entrar. Ah, já não está mais. Estou dando 2 minutos para vocês anotarem, ok? Quando eu puder seguir, me avisem, por favor.
Ué, o Nardi, ele já postou as notas de vocês? Ou seja, a prova de vocês já foi, é isso? Não, A é gente a tem de duas finanças. matérias. Ah, tem duas matérias, 2 disciplinas com ele. Isso. Tá. Isso. Foi mal, Quem? foi mal. Foi Quem mal. dera postar Sorry, as notas. sorry. Já vou voltando lá, foi só para colocar mais uma pessoa. Posso seguir, turma? Beatriz, cuidado, Beatriz, você abriu a câmera. Se foi sem querer, de repente, sei lá, né? Foi sem querer. Eu falo cuidado, que de repente tá passando alguém atrás e tudo mais. Mas se quiser abrir, não tem problema nenhum. Terei o prazer aí de ficar olhando para vocês também. A Marcela desistiu. Marcela desistiu de mim. Ai, professor, não é que hoje é aniversário da minha irmã, então eu tô metade na festinha e metade na aula, entendeu? Entendi. Cuidado com a cerveja aí, hein? Não tem. Cuidado com a cachaça. Ah, tá bom. Quando eu puder seguir, me avisem, por favor. Eu já terminei. Seguindo. Alguém copiando? Seguindo. Então, riscos de um ambiente internacional. Vocês vão ver que você tem que se preocupar com 2 tipos de riscos. Riscos econômicos e riscos políticos. Obrigado, Natália. Vamos lá primeiro, então, nos riscos políticos. Pergunto para vocês, analisando friamente, tentem analisar o Brasil sem analisar as pessoas do poder, politicamente. O Brasil é um risco político? O que vocês acham? Existe instabilidade no governo local? Eu acho que sim, professor. Eu acho Claro, que existe professor. instabilidade e falta de credibilidade. Bingo, bem falado, tá? Então, essa instabilidade já gera, sim, uma falta de crédito lá fora, tá? Fora que muitas ações políticas, elas não surtiram efeito, né? A ideia do liberal ser adepto ao liberalismo é importante. Quando as empresas concorrem entre si em um mercado pouco regulado, pouco manipulado pelo governo, é melhor para as organizações, é melhor para o público, para o cliente, porque a concorrência vai derrubando o preço do produto. Só que não surtiu esse efeito. Infelizmente, a pandemia veio e tirou toda a possibilidade de retorno econômico das ações liberais, tá? Lembrando, eu estou fazendo uma análise política e econômica, ok? Não importa quem esteja, não é essa a ideia, tá? Então, se talvez não tivéssemos a pandemia, estaríamos em um outro patamar econômico. Mas a pandemia, ela veio e parece que cegou e não conseguiram resolver economia e pandemia e o social ao mesmo tempo. Deram mais valor à economia, menos ao social. Por isso que estamos também nessa situação aí muito ruim em termos de perdas, tá? Mas sim, o Brasil está muito mal visto lá fora. Extremamente mal visto lá fora. Professor, Oi. sem contar que os políticos mais ficaram fazendo guerra do que resolvendo o problema da população, que era a pandemia. Tipo assim, ao invés de eles pensarem numa solução, ficou um debatendo com o outro, um fazendo guerra com o outro. Exato, faltou aí união nacional.
eu costumo dizer para todos aqui, tá? Uma vez eu conversando com um amigo que é muito inteligente também, ele falou, Denilson, isso só existe no fantástico mundo do Bob, né? Porque o que eu falei para ele? Se desde o início, lá no início da pandemia, quando percebemos que na Europa foi fortemente impactada, já criar aqui uma união nacional, empresas e pessoas que conseguem ajudar a criar essa grande corrente do bem, tá? E o poder político, lógico, teria que ter vindo deles isso. Lá de cima, feito, já que o Paulo Guedes, ele é da classe econômica, né? Ele poderia ter feito isso. Só que, infelizmente, o negacionismo do presidente e de muitos que estão do lado dele não permitiu que eles enxergassem isso. Porque hoje, talvez, e somente no talvez, não dá para saber, teríamos muito menos perdas, principalmente de vidas. Então, para o que você tem que analisar num país de destino, se existe um problema de guerra civil internacional nesse país, terrorismo, você precisa identificar isso no risco político. E se aquele país ou aquela política daquele governo, ela é tão autoritária que acaba nacionalizando as empresas privadas. Tudo isso deve ser analisado nos riscos políticos. Se vocês tiverem alguma informação e quiserem participar, estão livres também, tá? Professor, uma pergunta. Legislação, porque a gente que vai exportar tem que saber a legislação do país que está importando. Isso entra em riscos econômicos ou não? Legislação entra em riscos econômicos, tá? Ou até riscos legais. Poderíamos colocar aqui riscos legais, tá? De legislação. Professor, mais um comentário aqui sobre relacionando o meu trabalho com a matéria. Quando a gente vai exportar para países que têm guerra, ou guerra civil, ou terrorismo, esse tipo de coisa, geralmente é cobrado também um adicional do exportador ou do importador, que seja. É cobrado um adicional no frete por conta desse tipo de país. Só um adendo, tá? Perfeito, Marcela. Fora o custo do seguro, né? Sim, que é bem mais alto. O custo do seguro vai lá em cima, né? Uhum. Bem falado, Marcela. Geralmente tem esse adicional, sim, para países que têm aí esse tipo de risco político. Grupo 3, mais um pontinho. Riscos econômicos, interdependente dos riscos políticos. Tá claro isso, né? Vê o Brasil, vamos ver o Brasil, vamos analisar novamente o Brasil. Devido a falhas políticas, o Brasil se transformou em risco econômico. Ontem nós falamos exatamente dos 2,75 da Selic. É um grande risco econômico. Está diminuindo o poder de compra da população. A ideia é controlar a inflação. Qual que é o medo? Voltar à inflação da década de 80 e começo da década de 90, que era em torno aí de 90% ao mês. Olha que absurdo isso, turma. 90%. Esse é o medo. Ok? Diferenças e flutuações no valor de diferentes moedas. Recentemente vimos aí um boom muito grande no dólar, né? O dólar, ele oscila bastante aqui no Brasil. E o Banco do Brasil, ele faz operação de swap, né? Vocês, parênteses aqui, tá? Quando o dólar tem pico, o Banco Central vai lá e começa a vender moeda para trazer a moeda a um patamar para proteger a economia nacional. Só que o Banco Central, não é o Banco do Brasil, é o Banco Central, ele não tem tanto capital assim. Ele vai até o limite do capital que ele tem. Vai chegar um momento que ele vai soltar. Então, quando o empresário percebe que o Banco Central ele está jogando moeda no mercado, fazendo operação de swap, ele está querendo dizer exatamente isso para o empresário. Empresário, eu estou intervindo. Olha, se você tem alguma coisa para fazer, faça agora. Porque vai chegar um momento que eu vou soltar essa moeda. Porque ele não tem capital para ficar injetando moeda a todo momento.
E o inverso é verdadeiro. Quando a moeda está muito baixa, ele começa a fazer a operação inversa de swap, tirar moeda do mercado. O valor da flutuação aí da moeda é um importante elemento também que você deve analisar quando definir o seu destino, o destino da sua carga. Custos da mão de obra, principalmente quando você quer abrir uma filial. Pode ver que as grandes empresas mundiais aí abrem filiais aí na China, na Índia, em diversos locais do mundo aí onde o custo da mão de obra é muito baixo. Dificuldade em fazer valer direitos de propriedade aquele países autoritários, tipo uma Coreia do Norte, por exemplo. Parênteses aqui, a Coreia do Norte fazendo novamente testes em mísseis, vocês viram? Não vi, Eu não professor. vi. Novamente, e o Biden, agora o novo presidente americano, falou, cuidado, tá? Vocês podem ter represálias. E também outro fator importante é você analisar a quantidade de desempregados no país de destino. Você pode olhar por duas óticas, oportunidade ou risco. Se tem desempregado, quando eles arrumarem emprego, é mais uma demanda para o seu produto. Risco, porque estão desempregados, não tem dinheiro para comprar agora aquele seu produto. Você define aí a ótica que vai enxergar esse tipo de problema econômico. 2 minutos para vocês analisarem esse slide. Se tiverem alguma questão, podem fazer, por favor. Ô, professor, mas essa questão do desemprego depende muito do que a pessoa está vendendo, né? Porque se for um produto mais caro, a chance de desempregados não comprarem é maior, porque mesmo desempregados, às vezes eles compram, né? Então depende concordo muito da com mercadoria, você. não depende? Tem bens de necessidade, e esses bens de necessidade, ele geralmente é adquirido para subsistência, né? Os bens de necessidade geralmente. Mas vamos analisar o Brasil, Marcela e todos, tá? Vamos analisar o Brasil. Mais de 14 milhões de desempregados. Há 4 meses sem receber o auxílio do governo. Tem muitos que já estão abaixo da linha da pobreza no Brasil. Nem os bens de necessidades eles estão conseguindo comprar. Dependendo do país, Marcela, é bem difícil isso. Mas o salário mínimo aqui no Brasil, R$1.000. Dependendo do país, é muito bom esse salário mínimo. Mas R$150 aqui no Brasil é quase nada. Vai ajudar muito o Nordeste, porque lá o custo de vida é bem menor. Mas quando você está indo em um país que o índice de desemprego é muito grande, poder de compra diminui consideravelmente. E se é tipo um país africano, guardado as devidas proporções, turma, não estou fazendo nenhum tipo de julgamento, ok? Com a Covid, imagine o impacto na África. O Brasil já é um país um pouco mais estabilizado. Olha o impacto no Brasil. Concordo com você, bens de necessidade, eles devem sair. Mas para quem não tem dinheiro, não tem como comprar. Tudo bem? Verdade, professor, é verdade. Eu acho um absurdo o governo ficar nesse lenga-lenga de não fazer a ajuda necessária a quem precisa. 4 meses sem auxílio emergencial é um absurdo. Completo. Absurdo completo. Eu estava vendo uma reportagem, professor, de que a maioria das pessoas da comunidade, né, que são as que mais precisam normalmente, estão passando fome já. Tipo, aí, não tem dinheiro para comprar um arroz e um feijão. Percebe? Não querendo fazer qualquer tipo de propaganda. Eu tentei, mas foi uma tentativa, tá? Eu, no meu Facebook, eu criei lá uma página chamada Conte Comigo. A ideia era exatamente essa, fazer com que as pessoas que ali estão ajudassem aqueles que também ali estão. Estou precisando de uma cesta básica, coloca ali no Conte Comigo, aqueles que puderem ajudar, ajudam, tá? Até agora, não sei, o pessoal ou não estão conseguindo acesso a esse tipo de ajuda,
ou até uma página, porque tem que ter tecnologia, tem que ter internet, né? Ou estão com receio de falar que precisam de ajuda. Talvez seja esse também um dos problemas aí, de demonstrar que realmente precisam. Se vocês quiserem entrar lá, o nome da página, o meu nome lá está Denilson Luiz de Carvalho, no meu Face, e eu criei a página Conte Comigo. Se vocês quiserem ajudar também, estejam lá preparados a alguém entrar, falar, poxa, estou precisando de um apoio psicológico, estou precisando de conversar com alguém, estou precisando de uma cesta básica. Estejam preparados a isso. Pois essa é a ideia da página. Valeu, professor. Essa é a ideia da Muito página. legal a iniciativa, professor. Muito legal. Essa é a Eu vou ideia da procurar página. lá. Surtiu pouco efeito por enquanto, né? Eu tenho mais de 1.400 pessoas no meu Face, mas surtiu pouco efeito por enquanto. A ideia é que ela ande sozinha, essa página ande sozinha. A pessoa pede, ali mesmo alguém vai e fala, ó, estou te ajudando. Muito Posso legal seguir? a iniciativa. A Por mim, ideia pode seguir. siga sozinha. Posso seguir aqui, turma? Sim. Sim. Seguindo. Limites à expansão. Pessoal, acreditem. Se você trabalhar com diversos locais no mundo, você vai ter um custo muito grande. E a sua gestão, ela vai ser mais difícil. Então, você tem um trade-off aí. Qual que é o trade-off? Mercado aberto e custo de gestão. Então, esse é um trade-off. Você tem a possibilidade de atingir um novo mercado. Todavia, entretanto, porém, o seu custo vai ser maior. Tá? Acredite, você tem um limite ideal aí de gestão em mercado internacional. Se você diversificar muito, o teu custo ele não vai comportar o teu retorno, porque toda empresa precisa ser Economicamente viável. Bingo, ok? Então, custos e coordenação resultantes da dispersão. Então, você vai precisar gerenciar muita coisa. Teu custo certamente vai aumentar. E aí você vai analisar esse trade-off aí. Atingir um mercado e maior custo. Se eu atingir o mercado for maior do que o custo, vale a pena atingir aquele mercado. Barreiras culturais e legais. As legais aqui nós temos duas, tarifárias e não tarifárias no país de destino. Lembram disso, né? Complexidade competitiva geral, são os concorrentes internacionais, né? Você vai ter que analisar também o mercado de destino. Dispersão geográfica. Tá? Você está aqui no Brasil, por exemplo, e você está entregando em diversos locais do mundo o seu produto. Até que ponto vale a pena devido ao custo? Até que ponto? Então você analisa esse trade-off. 2 minutos para vocês analisarem esse slide também. Quando eu puder seguir, me avisem, por favor.
Terminei, professor. Alguém copiando? Acabei de terminar. Seguindo. Pode. Obrigado, turma. Ciclo de vida, então. Vamos analisar agora exatamente de que forma eu posso atingir o meu objetivo lá fora e qual é o tempo de maturação dessa estratégia internacional. Então, venda de produtos ou serviços fora do mercado doméstico. Primeiro, a empresa introduz a inovação no mercado interno. Primeiro você testa o produto aqui dentro. Lembrando, eu estou falando aqui em ciclo de vida da estratégia internacional. Todavia, quando você lança um produto, existe o ciclo de vida dos produtos, que são 4 fases. Quais são as 4 fases do ciclo de vida de um produto? Lançamento. Lançamento, que é esse do produto em inovação. O que mais? A maturidade. Maturidade, sim, é o terceiro. Maturidade é o terceiro. Eu não ia deixar esse dedo levantado, vai fechar isso. Crescimento. Isso. Lançamento, crescimento, maturidade. Declínio. E declínio. Lançamento, crescimento, maturidade e declínio. Vamos repetir. Lançamento, crescimento, maturidade e declínio. No lançamento, que é o caso aqui do número 1, a empresa ela tem poder de monopólio. Não importa se é no mercado interno ou no mercado externo, ok? Qual que é o poder de monopólio mesmo da empresa, turma? O preço. Ela coloca o preço que ela quer. Exato. Quem falou? Marcela, do grupo 4. Pessoal, aquela hora a Marcela iniciou e a Ana Beatriz continuou. Então, ponto para ninguém, ok? Agora a Marcela falou. Ponto para o grupo 4. Grupo 1 está com 2 pontos hoje. Grupo 3, 2 pontos. Grupo 4, 2 pontos. Ok? Então, quando você tem poder de monopólio aqui, e aí a empresa introduz essa inovação, ela testa o produto no mercado interno, estimula a procura do produto e começa a exportar. Parênteses aqui. Quando você já inicia o produto no mercado interno e percebe uma grande possibilidade dele em algum mercado lá fora, você já começou o seu planejamento de exportação. Você já iniciou a pesquisa de mercado. Você já analisou o mercado. Ok? Os concorrentes estrangeiros começam a te imitar. É o famoso aí benchmarking, que antigamente era conhecido como espionagem industrial. Aí acharam um nome bonitinho, benchmarking. Todos entendem benchmarking, né? Tranquilos? Sim. 4. A empresa inicia a produção no exterior. Então, você pode se deslocar aqui e abrir uma filial lá no exterior. É uma ideia aí para você ter a vantagem de localização. Por fim, o produto começa a ser padronizado, né? A produção começa a ser padronizada e a empresa deslocaliza-se para países com custos da mão de obra e de matéria-prima mais baixo. Então, esse seria um ciclo de vida para uma estratégia internacional. Todavia, são passos importantes, porque dentre eles aqui existem vários processos importantes. Pesquisa de mercado, planejamento de exportação, mudança de razão social, cadastro ou registro no Siscomex, tá? Aqui análise dos concorrentes, da capacidade que os seus concorrentes têm de entrar em combate comercial com a sua empresa. E aí você começa a produzir no exterior, perto do seu PDV, seu ponto de venda. E aí você procura depois locais com custos de mão de obra e matéria-prima mais baratos. 2 minutos para vocês analisarem esse slide, ok?
Quando eu puder, me avise, ok? Podemos. Turma, não tenho pressa, tá? É muito mais para não deixar vocês muito tempo parados, ok? Todavia, entretanto, mas, porém, podem ler com atenção e copiar com atenção. Por mim, tudo ok já, professor. Posso seguir, turma? Alguém copiando? Pode seguir, professor. Motivações. Aí, quais são as motivações para você procurar um mercado externo? Obrigado, turma. Valeu. Expansão internacional. Vamos ver quais são as motivações. Maior cota de mercado. Quando você fala em cota de mercado, você está falando novamente em... Não tem jeito, a empresa existe para ter lucro e para ser longeva, né? Para perpetuidade, ser longeva. Então, quando fala maior cota de mercado, é maior retorno para a organização. Pode não ter a dimensão necessária para suportar um nível de eficiência elevado. Quando você fala em nível de eficiência, você está falando em uso da capacidade instalada. Lembram o que é capacidade instalada, não? Não. Vamos lá, então. É importante que toda empresa utilize pelo menos um limite de 80% da sua capacidade de produção. O que é que eu quero dizer com isso? Que se a empresa que você trabalha, ela tem uma capacidade mensal de produzir 1.000 produtos, capacidade total, ela tem que utilizar 80% disso. Ou seja, trabalhar com 800 peças para produzir de acordo com a demanda do mercado interno. Todavia, o que esse pedaço aqui está querendo dizer sobre a capacidade instalada? O mercado doméstico não pode ter a dimensão necessária, ou seja, ao invés de eu utilizar 80% da minha capacidade de produção,
eu estou utilizando 60%. Então, eu tenho 20% a crescer ainda, que o mercado interno não me permite isso. Então, você tem uma possibilidade quando entrega o seu produto lá fora também. Essa é a ideia desse texto. Tudo bem? Por que 80%? Por que eu tenho que usar 80% da minha capacidade? E se eu estiver utilizando 100%, não é bom? Não. Se você utilizar 100% da sua capacidade instalada, se você tiver uma oscilação para cima na demanda, você perdeu o cliente. Você enxerga isso? Vocês enxergam isso? Sim, porque começa a faltar espaço, né? Exatamente. Não tem como produzir. Exato. Você não teria como produzir e começa a perder demanda. E aí o boca a boca faz com que você perca até o 100%. Vai chegar a 80%, 90%. O ideal seria 80% da capacidade instalada. Para você ter a chance aí de 20% de se planejar para uma possível evolução na demanda. Tem a ver com o nível de serviço, não é, professor? Isso, nível de serviço. Boa, nível de serviço determina todas as decisões da organização. E é decisão estratégica, ok? Quem falou o nível de serviço? Marcela, do grupo 4. De novo, grupo 4 novamente. Pessoal, quando eu falo em nível de serviço, sempre entregue exatamente o que o seu cliente quer. Tudo bem? Não é o que a empresa quer entregar, é o que o cliente quer. Porque o ótimo, às vezes, é inimigo do bom. Já ouviram essa frase, né? Já? Já. Retorno do investimento, tá? Quando você investe, você quer um retorno. Esse retorno aqui a gente pode falar que é o ROI internacional, né? Return on Investment, que é o ROI internacional. Os grandes projetos de investimento podem precisar de mercados mais alargados para se tornarem viáveis. Além do retorno, você pode pensar também em um projeto, pensar no payback. Vocês lembram o que é payback, né? É um retorno do dinheiro, não é, professor? Não sei se estou certa. É a taxa, o tempo de retorno do dinheiro. Em que momento, depois do meu investimento internacional, eu tenho esse dinheiro de volta? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aqui no Brasil é viável para um empreendedor até 3 anos de payback. Turma, não estou querendo dizer que você tem 5 anos de payback, eu não vou aceitar. Se é um sonho, por que não? Ok? Em média, no Brasil, 3 anos é um bom período aí de retorno. Ok? Para vocês terem uma ideia, o hotel do Silvio Santos no Guarujá, 12 anos. BTP, Brasil Terminais Portuários, aqui no Porto de Santos, 10 anos. Ana Beatriz, qual que é o grupo? É o 3. O jogo tá bom hoje, hein? Uma fraca proteção de patentes em alguns países pode fazer com que as empresas se expandam rapidamente para o exterior. De repente, aqui no Brasil, não existe proteção de patentes, aí você vai lá para fora para se proteger comercialmente. 2 minutos para vocês analisarem esse slide, ok? Semana que vem não teremos aula, né, turma? Nem quinta, nem sexta. Né, professor? Nem quinta, nem sexta. Isso. Quinta não vai ter?
Não, Como parece assim? que é feriado também, parece que emendaram. Olhem o calendário, por favor, de repente eu estou falando besteira, tá? Por favor. Ah, tá bom. Obrigada. Valeu. Quando eu puder seguir, me avisem aqui, por favor. Quando eu puder seguir, me avisem, por favor. Por mim já pode, professor. Alguém copiando? Seguindo. Continuando, então, as motivações. Economia de escala, tá claro isso, né? Se eu estou mandando lá para fora, eu estou diluindo o meu custo fixo, meu custo unitário fica menor. E a aprendizagem. Quanto mais você faz alguma coisa, mais especialista você se torna. Pessoal, parênteses aqui, tá? Quem aqui fica chateado quando erra? Quem? Eu fico. Eu com certeza. Vou contar uma história para vocês e talvez vocês mudem isso. Tá? Um belo dia, um empresário ele fez uma reunião e bateu nas costas do funcionário que tinha cometido um erro e falou: parabéns pelo seu erro. E virou as costas e foi embora, saiu. Aí o funcionário ficou muito chateado com aquilo. Ele falou: não, vou conversar. Pô, ele está tirando uma onda no meu erro. Pô, já fico me cobrando demais com esse erro. Foi conversar com o empresário, né, com o dono do negócio. Aí ele perguntou assim: poxa, por que você tirou aquela onda batendo nas minhas costas e tal? Ele falou: não foi onda. Que eu tenho certeza que se você aprendeu com esse erro, você jamais vai cometê-lo novamente. Então, se você tem, por exemplo, um espaço, um gap muito grande para você errar no mundo, na vida, você errou, aprendeu, você está diminuindo as suas oportunidades de erro. Acredite, errar é importante. Acreditem nisso. Errar é importante. Porque você aprende. Lógico, você tem que aprender com o erro. Ah, isso é verdade, professor. Eu já errei várias vezes lá no trabalho quando eu estava aprendendo e hoje eu não esqueço mais do que eu errei. Exatamente esse é o ponto, Marcela. E aí você diminuiu a sua chance de erro. Você tinha aí, sei lá, vamos colocar em metros, 5 metros para errar na vida. Você errou uma vez, você diminuiu para 4,5 metros, porque aquele meio lá você já aprendeu, você não erra mais. Perfeito, Marcela. Verdade. Aumentar a dimensão ou os mercados-alvo favorece a obtenção de economia de escala ou marketing. Então, cuidado também quando você for tentar fazer o marketing lá no país de destino, tá? Mais uma historinha para vocês. Uma empresa tem 2 vendedores, um ele é muito observador e positivo, o outro é muito observador, todavia negativo. Mas são bons. Um aí completa o outro. A empresa queria abrir um novo mercado lá fora, em algum país, de chinelos, tá? Aí mandou esses 2 vendedores visitar esse país. Aí um olhou, viu que todo mundo andava descalço, fez o relatório dele. Não, aqui nós não temos mercado, todo mundo anda descalço. Aí o segundo foi lá, olhou,
fez o relatório dele. Aqui sim, nós temos muito mercado. Todo mundo anda descalço. Então depende aí como você enxerga o mercado, e o marketing também é imprescindível para atingir o objetivo. Ok? Tentem sempre olhar pela ótica da oportunidade, turma. Da oportunidade. Diluir os custos fixos, falei isso agora, por um maior volume de vendas. Melhorar o lucro por unidade vendida. A ideia final é retorno financeiro. Vantagens de localização. Mercados de custos baixos podem favorecer o desenvolvimento. Quando você se estabelece em um local que a mão de obra é baixa, matéria-prima também tem custo baixo, você consegue talvez ser mais competitivo. Permitir um melhor acesso a matérias-primas, quando você está em boa localização. Custo da mão de obra, bons clientes, energia mais barata. 2 minutos para vocês anotarem esse slide, ok? Oi? Quando eu puder seguir, me avisem, por favor. Vocês viram que o infectologista falou da Baixada Santista, não? Chegaram a ver que essas novas cepas aí brasileiras estão aqui, são 3 cepas diferentes aqui na Baixada Santista do vírus, e parece que no começo de abril, ou agora em abril, não sei se começo, a Baixada Santista vai chegar ao fundo do poço, segundo informações aí desse infectologista aqui da Baixada. Ai, que horror, professor. Ai, professora, Eu não tinha visto isso. Eu vi a matéria de um especialista que foi uma das primeiras pessoas a detectar coronavírus e tal, falando que se não cuidarem internacionalmente do Brasil, as nossas variantes podem gerar outra pandemia mundial. Olha que loucura, olha que loucura. E o pior, né? Vão tirar o Brasil, assim, da terra e jogar a gente no meio do além. Que Deus nos proteja, né? Quando iniciou essa pandemia, eu lembro que uma universidade da Inglaterra ela fez uma análise de quantos poderiam morrer aqui no Brasil de acordo com a evolução da pandemia, né? E o número, para mim, na minha mente, era chocante, 220 mil pessoas, né? Era chocante. Estamos muito além disso, muito além disso. Está tudo muito estranho. E o pior, né? Na realidade, se você pensar bem, está em um estado de guerra, né? É um estado de guerra. É uma terceira guerra mundial com um vírus invisível, né? O que é muito mais difícil você combater. E pega o líder e não acredita no vírus e dificultou bastante aí. Eu acho que está tendo muita opinião, cada um está levando para um lado, cada
governador tá levando para um lado, tá fazendo uma coisa, o presidente faz outra, e aí melhora de um lado, piora do outro. É uma bagunça, tá uma zona. Concordo Por com isso você, que... falta união nacional, concordo. Professor, Oi. eu acho que a postura do presidente no começo da pandemia, a gente está sentindo o efeito dela agora, né? Porque se ele tivesse apoiado o uso de máscara e tudo mais antes, bem lá no começo, talvez, e tivesse incentivado as pessoas a ficarem em casa, ao contrário do que ele fez, que ele mandou as pessoas irem para a rua, não que quem não precisasse ir, não pudesse ir, mas, tipo, quem apoiar mesmo, quem que puder ficar em casa, fica e tudo mais. Eu acho que isso teria trazido Diminuído menos bastante, impacto. concordo. O impacto seria bem menor. Por isso que eu falo para vocês, e a história vai contar isso, tá? Eu acho que muitas mortes eu coloco na responsabilidade dele, tá? Porque exatamente essa forma de agir dele, né? De, vamos lá, não sei o quê, deixa de ser mocinha, não sei o quê, né? Quando nós vamos olhar os nossos problemas e enfrentar de frente, muita gente E acredita. querendo ou não, ele carrega uma multidão com ele, né? Que os fazem o que ele 30% fala. aí, né? É os uma 30%. falta de desinformação que foi gerando tudo isso. É desesperador, assim, a gente ficar vendo a nossa família e é muito preocupante. Eu queria ver se eu conseguia levantar de quantos dessas pessoas que infelizmente partiram, quantos acompanhavam ele, quantos eram também céticos como ele, foram levados a ser céticos como ele, porque esses eu coloco nas costas dele, esses ele levou. Mas, bom, deixa para lá. Mas cuidado aí, tá, turma? Os infectologistas estão falando que no começo de abril vai ficar muito pior a Baixada Santista, tá? Muito cuidado. Podemos seguir? E o Covas lá em São Paulo querendo fazer feriado, né? E aí eles pegam e descem tudo pra cá. Vamos pra praia. Exatamente. E o povo que tá aqui com a praia fechada vai pro Guarujá, vai pra Maresias, porque o povo é muito sem noção, né? Como se a praia estivesse fechada por um motivo aleatório. Completamente. Eu vi recentemente aqui em São Vicente, eu moro em São Vicente, um monte de surfista fazendo a sua... Nossa, eu vi isso, professor. Viu? Nossa, eu falei, pô, comédia, vale muito mais o surf para eles do que a vida. Meu. Como se daqui um ano eles não pudessem surfar, né? Como se a praia fosse sair daqui. Que Deus nos proteja de nós mesmos, né, professor? Não só do vírus. Exatamente isso. Tem uma frase de Terêncio, ele fala isso, e eu gravei de um amigo sempre comenta isso. Nada do que é humano me surpreende. Se você levar isso, você vai ver, isso é humano, o ser humano pode fazer? Pode, então ele vai fazer. Nada do que é humano me surpreende. Pessoal, posso seguir? Sim, professor. Sim. Acredito eu, deixa eu ver. Isso, finish game aqui com esse conteúdo. Stop share. Vamos agora analisar uma situação. 2 pontos aí. Daqui a pouquinho vocês vão discutir ali no grupo do WhatsApp. Todos vocês, deixa eu dar um print aqui na tela. Pronto, já fez a chamada, ok? Pergunto para vocês. Vocês viram se alguém entrou e teve que sair aqui da sala de aula? Para eu colocar o nome na chamada? Acabei de dar o print na tela, essa vai ser a minha chamada. Não consigo ver por aqui, professor. A Tainá estava na aula, professor. Tainá, tá. Vou colocar a Tainá também, então. Ela saiu, mas ela estava. Tainá, então. Então, vou dar outro print, porque o nome dela ficou ali do lado. Pronto. Outro print. Mais alguém, não? Porque todos que aqui entraram, ficaram, né? O Enzo, ele teve que sair e voltou. A Júlia também, eu vi isso. Tranquilos, então. Pessoal, vamos lá. Vocês vão entrar agora no WhatsApp e vão trocar ideias ali no grupo de vocês
do que foi a aula de hoje, o que você aprendeu na aula de hoje. Lembra que o cérebro trabalha por associação? Então, de repente, o Bruno, ele enxergou por um lado essa aula de hoje. E lá alguém do grupo dele enxergou por outro. A mesma coisa a Ana Beatriz, a Vitória, a Stephanie. Tudo bem? Então, vocês vão trocar ideias do que vocês aprenderam na aula de hoje. Pode ter certeza, isso vai ajudar bastante a guardar o conhecimento. Tá bom? Acompanho vocês lá agora. Se quiserem sair daqui da aula, não tem problema, estão livres. Todavia, eu vou ficar aqui e vou para lá acompanhar vocês, ok? Ok, professor, boa noite. Boa noite. Até já. Ok, boa noite, professor. Boa noite, professor. Bom final de Valeu semana. para nós. Falou, Valeu. professor. Boa noite. Boa noite, Boa noite. professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Agora é marketing, Fatec, né? Santos.